Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e esse é o MIT Quadrinhos. Hoje temos mais uma excelente estreia no canal, Maestro número 1 de 2020. Talvez essa seja a história que você esperou por décadas, a origem do Maestro. Quase 30 anos após a história marcante de Futuro Imperfeito, que tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para vocês assistirem. O lendário escritor Peter David retorna à versão de um futuro distante do Hulk, que ficou conhecido por Maestro. Com arte de Dale Keown e Germán Peralta, a minissérie em 5 partes responderá às muitas perguntas que assombram os fãs do Hulk por anos, e que também irá inspirar algumas novas histórias. Como o mundo caiu e o Maestro virou seu governador? O que aconteceu com os outros heróis? E onde está o Hulk que conhecemos e amamos? Já vai deixando seu like e se inscrevam no canal. E sem demora, bora para a história! Destruindo a cabeça de um sentinela e sentindo o quanto a vida é boa. É assim que começamos a história que até mesmo o Hulk está achando difícil de acreditar. Depois de ajudar os Vingadores com a ameaça e receber um elogio do Capitão América dizendo que você é um exército de um homem só, seria motivo suficiente para elevar o grau de confiança de qualquer pessoa, não é mesmo? Mas então o que poderia estar errado, se está tudo tão perfeito? Sim, o Hulk tem uma família linda e feliz, morando na mansão dos Vingadores ao lado de Betty e seus 2 filhos, Thaddeus e Rick. Porém, quando Betty chama a atenção das crianças para deixar de brincar e sentar-se para o jantar, uma delas responde que não e diz: por que obedecer alguém que já morreu? Bruce não entende o que houve ali e quer explicações. E novamente a criança afirma que sua mãe, Rick e Thaddeus estão mortos, todos mortos. Então, o professor Hulk se levanta e mais uma vez pergunta o que está acontecendo. E o que ele ouve de sua esposa é que ocorreu uma falha no sistema e o programa precisa ser fechado. Como um fantasma, quem aparece de repente é o Capitão América. Ele pede para o Dr. Banner ficar calmo, que é tudo um truque de mistério. Mas desde quando o inimigo do Aranha se mete com os Vingadores? Steve garante que está tudo bem e pede que ele volte e aproveite a refeição com sua família. Mas para nosso protagonista não está nada bem, e só agora ele percebe o quanto as falas de Betty são repetitivas e desconexas. Bruce acha melhor sair e tomar um ar, o que para Steve e Betty não parece uma boa ideia, mas ele é o Hulk e contrariando a todos ele sai. Mas ao abrir a porta, ele não dá de cara com o quintal da mansão, e sim para o interior de um lugar cheio de placas e chips de computador. De repente, o Verdão aparece no saguão da mansão, na presença dos Vingadores, inclusive com a Viúva Negra tentando fazer o lance dos filmes, pedindo que ele fique calmo que o sol está se pondo. Mesmo confuso, o Hulk sabe que tem algo errado e quer sair dali, só que ele é contido pelo poderoso Thor que segura seu braço. É claro que o Hulk se livra dele, o arremessando longe. Mas outra coisa muito estranha aconteceu. A falta de qualquer tipo de som. Não há barulho de impacto, somente o silêncio, como se estivesse em um sonho. Sonho ou não, mais uma vez os Vingadores querem impedi-lo de fazer alguma coisa. E isso ele jamais permitiu. E ao bater suas mãos, o Hulk afasta quase todos da equipe, porque em sua forma etérea, o Visão não pode ser atingido por vibrações. O Verdão poderia saltar para longe dali, ou quem sabe ameaçar Wanda fazendo o androide desistir, mas ele prefere enfrentar. Ele nunca aceitou ser controlado por ninguém. E assim que o Visão começa a mexer com sua mente, ele acorda, conectado a vários fios e cabos, berrando que deixem sua cabeça e sua mente em paz. Ao se livrar dos aparatos que o prendiam, um alarme dispara e o Hulk precisa de alguns segundos para pensar e notar que está diferente, barbudo, e fica evidente as entradas em sua cabeça, o que pode indicar que ele está naquele lugar há muito tempo. Uma mulher e um garoto surgem em sua frente. Eles parecem ser bem reais
e o Hulk logo reconhece o menino como seu filho Rick, o que deixa tudo confuso novamente. Suas últimas lembranças são de uma vida feliz com Beth e as crianças, por isso ele pega Rick e afasta a mulher. Mas o garoto entra em desespero, querendo sua mãe, deixando o Verdão sem saber o que fazer. Já que não entende o que se passa ali, é melhor deixar o lugar. Mas logo vários soldados da IMA aparecem e pedem que Bruce fique onde está. Agora tudo começa a fazer sentido e o Verdão percebe que estava presa em uma base da IMA. Ele desafia os soldados a atirar, porque se quisessem matá-lo, já teria feito há muito tempo. E não é só isso, o que uma simples arma poderia fazer com ele? Então eles atiram, e para a surpresa do Golias Esmeralda, as armas são poderosas o suficiente para derrubá-lo, e por muito pouco ele não perde a consciência, graças à adrenalina que fala mais alto, acompanhada do receio de voltar a viver uma vida de mentiras. Se não pode passar por eles, Bruce arrebenta o piso passando para o andar de baixo, deixando os soldados sem ação, restando apenas alertar os outros na base que o Hulk escapou. Abaixo, ele encontra outras pessoas em animação suspensa, alguns conhecidos por ele como o Vapor, dos alienígenas que tantas vezes ele enfrentou, e ao lado, mais um velho conhecido, o Abominável. Porém, ele é interrompido por mais um bando de soldados. Mas assim que o Hulk tenta passar pelos soldados de amarelo, um campo de força os protege, e em seguida um poderoso raio o acerta, arremessando nosso protagonista de encontro à parede. Se parecia impossível MODOK ficar mais feio, a realidade está aí. Agora muito mais velho, sua aparência é agonizante, o que leva Bruce a pensar quanto tempo se passou para ele chegar a esse estado. O Hulk pergunta por seus amigos, ele quer saber o que o Cabeção fez com eles, e MODOK afirma que estão todos mortos há muito tempo. O Verdão não se contém e o derruba exigindo saber o que houve, ou vai matá-lo, mas o Cabeção pede que ele siga em frente, que seria um favor se Banner o livrasse desse fardo que eles chamam de vida. Após os ânimos se acalmarem, MODOK joga limpo e afirma que tinha esquecido que Banner estava ali com os outros, o que deixa claro que seus circuitos estão falhando, e depois de tantos anos, tudo está se degradando, inclusive o programa que o mantinha contido. Bruce pergunta como eles morreram e quem foi o responsável, o líder, o Dr. Destino ou a Hydra? MODOK responde que foram eles, seus líderes, seus governantes, com a Terceira Guerra Mundial. Um grupo de terroristas detonou armas nucleares nos Estados Unidos, fazendo parecer que foram os russos, e a mesma coisa aconteceu em Moscou. Daí, foi questão de tempo até que a guerra começasse, matando mais de 60% da humanidade. MODOK explica que surgiu um grupo terrorista conhecido como a Foice Negra, que chegou à conclusão que o tempo do homem na Terra tinha acabado, como no tempo dos dinossauros. E olha que milhões ainda estavam morrendo por radiação, o que não era suficiente para os miseráveis. Então, eles prepararam um gás muito mais eficaz, acelerando o processo. Banner pergunta por que não se lembra de nada disso, e o Cabeção responde que, assim que o primeiro míssil caiu, eles o levaram, ele e os outros. MODOK explica que seu pessoal capturou apenas os indivíduos que poderiam se beneficiar da radiação, e graças ao complexo onde estão, localizado embaixo das ruas de Los Angeles, é que ele está vivo. E o Cabeção termina dizendo que Banner deveria agradecê-lo por isso. E o Verdão manda um "toma aqui, seu obrigado", dando um safanão no líder do que sobrou da IMA. Enquanto caminha procurando a saída do complexo, o Hulk se questiona se tudo isso é verdade e por que os heróis não fizeram nada para impedir. E nessa hora ele se lembra de Chernobyl, das Torres Gêmeas e dos milhares que morrem em tiroteio. Parece que esse tipo de coisa eles nunca dedicaram sua atenção.
Porém, é fato que ninguém pode salvar um mundo destinado a se destruir. Somente quando Banner chega lá fora é que ele tem a noção do que aconteceu, e que as aventuras que ele e os outros heróis tiveram protegendo a humanidade contra os vilões foi tudo em vão, porque na verdade não podiam protegê-los de si mesmos. Se grupos terroristas não tivessem começado isso, cedo ou tarde os governos fariam a mesma coisa. Alguns instantes depois, MODOK encontra o Dr. Banner na colina onde fica o outdoor de Hollywood, porque é um dos únicos lugares por onde ele passou que não foi alterado. Enquanto Banner vai fazer uma pequena alteração no outdoor, MODOK convida o doutor a voltar para o complexo, porque pelos seus cálculos, em 27 anos a radiação irá diminuir e assim poderiam reconstruir tudo. Mas por que reconstruir? Pergunta o Verdão. Para a humanidade se regenerar, crescer e se explodir novamente? Não conte com ele. Em sua última tentativa, o Cabeção diz que se o Dr. Banner ficar, ele pode ter amigos. Mas mostrando como tudo isso mexeu com nosso protagonista, ele afirma que não precisa de amigos, até porque eles morrem. E antes de partir, ele pede que não o chame mais de Dr. Banner. Agora, ele é o Hulk em tempo integral. A HQ começa com o incrível Hulk pensando o quanto torceu para que tudo que MODOK contou fosse mentira. Porque, na maioria das vezes, é isso que os vilões fazem, mentir. Ele também conheceu muitos outros vilões e heróis, e eles também o conheciam. Porque é natural pensar que conhecemos uns aos outros, ou que conhecemos a si mesmos, mas a verdade é que não conhecemos nada. É só olhar ao redor e ver o que a humanidade fez a si mesma, pensa o Hulk. É como se ele fizesse um tour passando por lugares sem vida, vendo cidades tomadas pela água depois que represas foram destruídas. Olha só como ficou Las Vegas, a cidade em que viveu como Senhor Tirateima. Nem ele poderia evitar tamanha destruição. Os parques também estão inabitáveis. Humanos causando mal a si mesmos? Era de se esperar. Mas o que os pobres animais fizeram para merecer esse triste fim? Eles sequer entendem por que as coisas que estavam comendo foram envenenadas. Nessa hora, ele se lembra das pessoas que acreditavam em Deus e seus planos. E diante da atual situação, o Hulk acha que essa é a prova que tudo foi sempre uma grande besteira. Por todo lugar que ele vá, há sempre evidências da estupidez humana, e a maior fonte de estupidez está ali, na capital da nação. Por um momento, o Hulk conversa com a estátua de Abraham Lincoln e diz como ele teve sorte por atirarem nele enquanto assistia uma peça de teatro. Porém, antes que pudesse reclamar um pouco mais, um som inesperado chama sua atenção. É o som de um garotinho correndo apressado. De longe, o Hulk acompanha a criança e percebe que ela é saudável, o que é bom. Mas o que ele não sabe é se ela está correndo dele ou para algum abrigo. Ele até poderia pará-lo, mas prefere esperar. E não demora muito, o menino some após abrir um alçapão. E claro que o Hulk quer saber o que tem ali. A passagem é um pouco estreita para alguém tão grande. E mesmo sem saber onde vai dar, ele segue, até ser surpreendido. Encurralado por um bando de pessoas armadas, o Hulk debocha do grupo e diz que se forem atirar, que seja em suas costas, para aliviar sua coceirinha. Ao se virar, o Verdão dá de cara com o Homem-Máquina, que no passado, na maioria das vezes, foi seu aliado. Eron, como gosta de ser chamado, só está vivo por ser artificial, mas soa muito melhor ser chamado de imortal, assim como seu convidado. Ele apresenta o lugar. Ali é uma parte do que restou da Casa Branca. O Hulk pergunta sobre o presidente e seu vice da época, e Eron afirma que foram todos mortos, junto com todo o Congresso.
Na verdade, o conceito de governo não existe mais, restando apenas os sobreviventes. Ele explica que o centro de comando onde estão é basicamente formado pelos descendentes dos funcionários da Casa Branca que escaparam ali para baixo quando as bombas começaram a cair. No momento, eles têm suprimentos que podem alimentá-los por 17 anos. Mas, se o Hulk permanecer com eles, talvez não dure nem 4. O Verdão já entendeu que não é bem-vindo, mas ao olhar em um dos monitores, uma cidade bastante povoada chama sua atenção. Aaron conta que é a antiga Nova York, agora chamada de Distopia. Ela foi construída por seu administrador, um maestro, e claro que o Hulk quer conhecer o sujeito. Enquanto salta em direção à Distopia, o Hulk lembra que entre vários nomes que já teve, como Banner, Tirateima e até Diabo, ele também já foi chamado de Maestro. Foi um apelido que ele escolheu em sua época de faculdade, por estar à frente de todo mundo. Entre uma lembrança e outra, o Hulk sente-se tonto e perde os sentidos, caindo como um pedaço de rocha no chão. Parece que seu corpo ainda está se adaptando com tanta radiação por aí. Mas um som de rufar de asas acelerado o deixa muito assustado. Foi previsto que se um dia a humanidade fosse extinta, as baratas iriam sobreviver e evoluir. Talvez a radiação tenha acelerado esse processo. E se você já viu o vídeo de Hulk, o Último Titã, sabe do que elas são capazes de fazer com o corpo do Verdão. Se não viram, vou deixar o link do vídeo na descrição. Mas dessa vez ele não vai ser devorado pelas baratas gigantes. Um tipo de onda sonora espanta todas elas. O Grandão, como foi chamado, foi salvo por pessoas comuns, que ficam admiradas por ele ainda estar vivo. Com certeza esse pessoal nunca ouviu falar do incrível Hulk, que nesse momento desaba, tornando o trabalho de levá-lo a um lugar seguro bastante difícil, devido a seu enorme peso. Algum tempo depois, ele acorda na presença de um homem chamado Boss, e causando estranheza, o Verdão se apresenta como Banner. Boss o leva para conhecer o acampamento, e enquanto andam, ele explica que não sabe porquê, mas o lugar não é afetado pela radiação. Por isso, eles preparam o solo, restaurando seus nutrientes para começarem a plantar. Mas é a cidade logo à frente é que desperta o interesse do Golias Esmeralda, que pergunta ao homem franzino o que ele sabe sobre o maestro. E Boss responde que a maioria das pessoas afirmam que ele é um deus, o que deixa o Hulk muito mais curioso. Em outro lugar, um velho e decrépito Rick Jones está em uma sala repleta de relíquias dos tempos que super-heróis e vilões viviam brigando todos os dias. Ele tenta se lembrar de uma canção que há décadas passadas tocou com sua gaita, no dia que Bruce Banner se tornou o Hulk. E por falar no Verdão, é justamente sobre ele que Janice gostaria de falar. A jovem diz que ele voltou, o cara grande e verde que seu avô tanto gostava. Ele foi visto por Dacord na praça da cidade. E na tal praça, o Hulk anda no meio das pessoas, e claro que se destaca entre elas. Ele fica impressionado como a evolução humana caiu em apenas algumas décadas. Ele pergunta como pode chegar até o maestro, e após algumas negativas, é o maestro quem o encontra. Ele enviou seu ministro para que leve o Hulk até ele. Enquanto caminham até o palácio, o Hulk pergunta quem é o maestro, e o ministro só aumenta o mistério, dizendo que ele é o deus de todos eles. Ele conta que a cidade estava um caos, até o maestro aparecer e deixar tudo em ordem. Em seguida, ele se declarou como governante de Distopia, e ninguém ousou desafiá-lo. O ministro afirma que ele é um bom governante, sendo muitas vezes juiz, júri e executor. Logo é chegada a hora do Hulk finalmente conhecer seu anfitrião, que é ninguém mais ninguém menos que o filho de Zeus, Hércules, o príncipe do poder.
Hércules é o maestro, e isso deixa o Hulk surpreso e o filho de Zeus feliz. Feliz por saber que um velho amigo está vivo, e feliz por poder mostrar a todos quem é o mais forte entre eles. Imagine por quanto tempo Hércules não ficou sem uma boa luta, porque nesse mundo pós-Terceira Guerra Mundial não existe super-heróis nem super-vilões, pelo menos até agora não apareceram. Pela pancada que o Hulk levou, saiba que o rumo da história pode não ser como você imaginou. Hércules salta de seu palácio atrás do Hulk, e para quem duvida da força do semideus, ele simplesmente deslocou o maxilar do Golias Esmeralda com apenas um soco, mas ele queria mais, e claro que o Hulk não ficaria apenas na defensiva. Ele contra-ataca com um fortíssimo golpe. Bom, pelo menos eu achei que seria forte, porque o Príncipe do Poder parece que nem sentiu. Ele cai de pé já pensando como revidar, e agradece o Verdão, já que pensou ter perdido seu vigor físico. E então, em uma demonstração de força gratuita, Hércules acerta o chão, causando uma cratera que engole o Hulk. Ele cai sobre o antigo túnel do metrô. Irritado, o Hulk promete matar o fanfarrão. Mas antes de voltar lá pra cima, Dacord e Pizifis trazem um recado que a princípio o Verdão nem queria ouvir. Não até eles contarem que Rick Jones quer vê-lo. Lá em cima, Hércules aguarda o retorno de seu parceiro de treinos. Ele diz que o combate era a melhor forma de saudar um velho amigo como Banner. Ele oferece mulheres robustas que adorariam conhecê-lo, garante o semideus. Além, é claro, da melhor comida da região. Com isso, saciando seus dois apetites de uma vez. E só então ele percebe que o Hulk não irá retornar. Pelo menos não agora. Do lado do esqueleto de Wolverine, temos o velhinho Rick Jones ainda vivo. Tá só a capa do Batman, mas tá vivo, o que eu acho uma incoerência. Não discuto o tempo que passou e nem a idade de Rick, apesar do Hulk ter uma ideia ao perguntar se ele já está com 100 anos. O que acho estranho é quanto o Hulk envelheceu na câmera de animação suspensa. James, a neta de Rick, usa um aparelho e verifica se o visitante não trouxe radiação com ele. Algumas garrafas de cerveja depois, Rick conta que soube do encontro que Bruce teve com o Hércules, ou Maestro como ele gosta de ser chamado. E seu velho amigo verde pergunta se realmente é ele. De repente pode ser um Skrull ou algo parecido. Rick afirma que é ele sim, mas que mudou bastante. Hoje o governante de distopia só pensa em sexo, festas e viver como se não houvesse amanhã. Realmente não consigo me ver em uma vida horrível como essa. Brincadeira à parte, ele poderia viver assim, desde que cuidasse do seu povo. Ele não dá a mínima para as pessoas que lutam para sobreviver. Mas é aí que o bicho pega. O Hulk, ou melhor esse Hulk, concorda com Hércules. Ele pergunta a Rick o que os heróis que estão na sala ganharam defendendo as pessoas comuns. Em um excesso de fúria, ele grita que as pessoas comuns destruíram o mundo. Não foi o líder ou Caveira Vermelha, as malditas pessoas comuns que destruíram tudo. E agora ele deve se importar se Hércules não está dando atenção para elas? O Hulk afirma que se Hércules tivesse um pouco de juízo, destruiria todas as pessoas comuns, os mataria em massa, e pede a Rick pelo menos uma boa razão para que ele se importe com as pessoas comuns. Porque eu sou comum, responde Rick. E Beth também era, assim como Marlo, e ele mesmo antes de ser o Hulk, que dá as costas para Rick, talvez por não conseguir falar o que pensa e ainda olhar nos olhos daquele que por anos foi seu único amigo. Ele diz que todos deveriam ser governados com mão de ferro e talvez ser usados para formar um exército que traria unidade ao mundo. E o velho Rick entende que pelo jeito ele seria o comandante, se parecendo muito com o Dr. Destino. O Hulk diz que talvez Destino estivesse no caminho certo, e como último favor, ele diz que precisa de um laboratório, e Rick pede que as garotas levem ele ao que sobrou da Alchemax.
Após esperar um grupo de soldados do maestro executar algumas pessoas, Dacord deixa o Hulk em frente ao prédio do que foi o maior centro científico dos Estados Unidos antes da ciência deixar de ser relevante. O Golias Esmeralda diz que planeja construir algumas coisas e convida a garota a vir com ele, mas quando olha para trás, percebe que já está sozinho. Ele salta para o prédio e diz que o Hulk não precisa de ninguém. Tudo está vazio, escritórios, laboratórios, ele já nem sabe por quanto tempo está ali. Pelo menos as luzes de emergência ainda funcionam. E agora onde entrou, a placa lá fora diz que era a área da cibernética. Mas o que mais lhe agrada é outra placa no corredor. Nela está escrito ratos de laboratório. Ele pensa que mesmo que seja literal, ratos cibernéticos podem ser armas úteis. Ao chegar no lugar, a sala está repleta de vários corpos humanos em animação suspensa, ou talvez foram criados ali mesmo. Mas para o Hulk o que importa é que ele já sabe como usá-los. Os próximos meses serão de muito trabalho. Não se sabe quanto tempo passou, e agora estamos no palácio do maestro, que carrega uma mulher para seus aposentos. Seu ministro pede um momento de seu tempo, o que é prontamente negado, mas ele muda de opinião ao ouvir que o Hulk voltou e está discursando para o povo no centro da cidade. Enquanto Hércules se aproxima, o Hulk tenta ganhar as pessoas comuns, dizendo que esse termo é atribuído para quem se acha melhor do que eles. Ele afirma que viu pessoas comuns criando vacinas que salvaram milhões de vidas. Pessoas comuns chegaram à Lua. E aí vem o golpe. Ele diz que pessoas comuns se tornaram extraordinárias porque tiveram líderes para lhes dizer o que fazer. E ele, humildemente, está preparado para levar distopia para um próximo estágio. Ele está pronto para governá-los e agora ele irá mostrar um pouco do que pode oferecer à população. O Hulk chama as aberrações metálicas de cães de guerra e diz que eles irão lutar e conquistar o que estiver lá fora. E tudo que eles, as pessoas comuns, precisam fazer é limpar a bagunça deixada para trás. É preciso apenas que as pessoas o acompanhem, deixando distopia para trás, porque sua intenção é governar o país inteiro. O maestro escuta tudo lá de cima. Ele ouve as pessoas criticarem o Hulk. Muitos dizem que ele está louco, outros o ofendem, o que só deixa o Verdão muito irritado, a ponto de mandar seus cães de guerra atacar todos que estão ali. E agora? Será que o maestro vai ajudar seu povo ou apenas irá retomar sua batalha contra o Hulk? A HQ começa exatamente de onde parou a última edição. O Hulk não gostou nem um pouco de ser contrariado pelo povo de distopia e literalmente soltou os cachorros em cima de dezenas de pessoas. Mas logo, alguns de seus cães de guerra são destruídos pelo Quinjet do maestro, que também entra em cena salvando um homem da boca da fera mecânica. O governante de distopia rasga a mandíbula do cão de guerra e se diz decepcionado com Banner, e pergunta se isso é o melhor que o doutor pode fazer, porque ele esperava muito mais. E no mesmo instante, mais dois cães correm em sua direção. Mas eles não representam ameaça ao filho de Zeus, que os destrói facilmente. Ele provoca Banner o chamando para uma luta e o desafia, pedindo que mostre o seu melhor golpe. O Hulk salta na direção do maestro e, cheio de si, diz que vai dar o que ele tanto quer. E aqui já podemos esperar um poderoso estrago na cara sempre sorridente do maestro, não é mesmo, galera? Só que não, ele não apenas se defendeu do soco do Golias Esmeralda, ele o segurou pelo punho e ainda no ar o jogou levemente para cima, só para pegar seu dedão do pé. Mas antes de ver o resultado disso, Hércules diz que irá mostrar o quanto está decepcionado com o Verdão. Sim, inspirado no filme dos Vingadores de 2012, onde o Hulk faz algo parecido com Loki e o chama de Deus Fraco. Aqui é o semideus que bate o Hulk de um lado para o outro,
com certeza machucando muito mais seu ego do que seu corpo, mas assim mesmo o machucando, e por fim ele é arremessado longe pelo leão do Olimpo. O maestro chama de fracote e ameaça dar as costas para seu oponente, mas o Hulk voa para cima do fanfarrão, jurando que irá matá-lo. Ele se posiciona sobre o corpo de Hércules, que enquanto se defende, pergunta se Banner tem ideia de quantas vezes já o ameaçaram desse jeito. Titãs, monstros e demônios. E mesmo assim, depois de milhares de anos, ele está ali, contando sua história. Dessa vez, ele passa seus dedos entre os do Hulk e o força a quase ficar de joelhos. Hércules diz que daqui a 500 anos, quando seu adversário estiver morto e suas façanhas forem esquecidas pelo tempo, ele ainda vai estar ali. Então Hércules faz jus a seu título de o Príncipe do Poder, levantando o Hulk de uma maneira impossível, se não fosse vista aqui, é claro. Ele faz o Hulk beijar o asfalto, ou ficaria melhor dizer que Hércules fez uma tatuagem do Hulk no chão, ou até dizer que fez o Hulk de tapete. Bizarro, hein, galera? Na opinião de Hércules, quando o monstro era irracional, com certeza essa surra não teria parado o Hulk. Ela só serviria para deixá-lo enfurecido, o que nós sabemos que o tornaria mais forte, porque quanto mais nervoso, mais poderoso ele fica, e enquanto explana sua opinião, ele chuta o Hulk para longe. Mas com o salto, Hércules já está sobre o corpo do Verdão novamente. Ele diz que agora, com o cérebro de Banner no controle, o doutor entende como é ser vencido. Ele sabe quando está em desvantagem, e que não pode revidar contra alguém superior como ele. Então o maestro bate na cabeça do Hulk inúmeras vezes com uma velocidade e força impressionantes. O filho de Zeus diz que não se orgulha do que está fazendo e pede para Banner se render antes que ele o mate. E é isso que ele faz. O Hulk diz que desiste. O famoso pediu arrego. Lamentável, hein, Peter David? O Hulk pergunta se ele está feliz por isso, e Hércules responde que feliz não, e sim aliviado, porque realmente não gostaria de matar seu velho amigo. Ele o ajuda a levantar e ainda dá um abraço, nada mais humilhante. Não demonstrando ressentimento, o maestro convida Banner para ir a seu palácio e se afogar em bebida e comida, sempre na presença de belas mulheres. O Hulk agradece, mas acha melhor recusar a oferta. Ele diz que o atacou diante de seu povo e que o certo seria se redimir do que fez. Ele acha melhor voltar em algum momento no futuro para fazer algo de bom para ele e seus súditos. Mas é claro que isso não vai acabar assim. É o que pensa lá do alto o ministro do maestro e da Cord, que estava entre as pessoas no chão assistindo tudo. Momentos depois, no esconderijo dos rebeldes, Rick é informado sobre tudo o que aconteceu, e sua opinião é que o Hulk irá se vingar. Ele pergunta a Dacord e sua neta se já contou sobre o pai de Bruce para elas. As garotas dizem que sim, sobre como abusava de Bruce quando ele ainda era uma criança. Mas o velho Rick diz que Brian Banner não era apenas um abusador, ele era pior do que isso. E o Bruce Banner que ele conheceu, o cara que salvou sua vida, tinha uma personalidade fragmentada. Já o cara que veio até ele e lutou com Hércules, aquele cara é o verdadeiro Bruce. Dizem que o filho inevitavelmente vira o pai. E esse Bruce não desiste, ele trama, planeja. Pode levar algum tempo, mas cedo ou tarde ele vai voltar e Hércules irá morrer. Completa Rick. Mais uma vez, não se sabe quanto tempo se passou, porque o que sobrou de cabelo está branco, assim como sua barba também. O Hulk voltou ao palácio do maestro. Ele está acompanhado de uma mulher, e ambos são recebidos pelo ministro que os convida para entrar. O ministro berra chamando pelo governante de distopia,
que, trajando apenas uma toalha, logo chega para cumprimentar os visitantes. Ele se diz feliz por ver que seu velho amigo está bem, mas seu interesse é na mulher que acompanha o Hulk. Seu nome é Anne Darnell, e depois de tirar a vestimenta que escondia seu corpo, ela diz estar ansiosa para conhecer o maestro. O fanfarrão pede que Banner se divirta, que sinta-se à vontade em seu palácio, enquanto caminha em direção de seu quarto, abraçando a mulher. O ministro pergunta o que Banner gostaria de ver primeiro, a sala de jantar ou a sauna talvez. Mas o Hulk pede para conhecer a sala do trono, o que tira um sorriso do homem de confiança do maestro. Mas, antes de prosseguir, o Verdão diz que esqueceu uma coisa lá fora e que irá buscar rapidamente. Hércules tranca a porta do seu, digamos, ninho de amor. Ele diz que agora é a hora de se conhecerem melhor. Enquanto tira a parte de cima de sua pouca roupa, a mulher afirma que irá mostrar do que é capaz. A dica tem a ver com seu outro nome, e Hércules pergunta se seria Senhora da Dor, Madame Impiedosa ou talvez Dama do Prazer. Na verdade, ela era conhecida por Vapor, a integrante de um grupo que ganhou poderes semelhante aos do Quarteto Fantástico. Lembram do primeiro vídeo do maestro, quando o Hulk a viu presa em uma câmara criogênica pela imã? Ela pode se transformar em qualquer tipo de gás, e o escolhido foi o principal ingrediente do arsênio. É visível o quanto Hércules começa a sofrer no mesmo instante que inala o gás. Não vou falar aqui todo o mal que ele pode causar, ou vai parecer que estou lendo uma bula de remédio, mas basta ver que de seus olhos começam a escorrer sangue. O efeito é devastador, até mesmo para o organismo de um semideus como Hércules, que inutilmente tenta dar um último suspiro, até cair morto, graças a um impiedoso, frio e calculista Hulk, que derruba a porta do quarto, porque seu plano não acabou. Ainda existe a possibilidade de Vapor fazer o mesmo com ele. Mas esse Hulk pensa em tudo, não é mesmo? E com uma arma achada na Alchemax, ele transforma o estado gasoso da mulher que o ajudou em algo sólido e com um soco a destrói, transformando seu corpo em milhares de pedaços. Depois de todo o barulho feito, os soldados e o ministro chegam ao local e parece que está claro quem dá as ordens de agora em diante. Ele manda recolher todos os pedaços do que sobrou da mulher e enterrar em lugares individuais por todo o reino, evitando que se organize e volte à vida. O Hulk passa a mão sobre a cabeça de Hércules e com o dedo fecha seu olho e diz que lamenta, mas não havia escolha, porque ninguém derrota o Hulk. Pelas ruas da cidade de Distopia, o Hulk traz o corpo do maestro para um cortejo fúnebre. Graças a Vapor, tudo ficou fácil. Mesmo ela não sendo uma assassina, não foi difícil fazê-la aceitar o trabalho. É o que pensa o Hulk, que teve a preocupação de mandar enterrar seus pedaços em lugares distantes um do outro. E agora, com as pessoas de luto, só resta ele aguardar. Logo as coisas irão tomar seu rumo natural. Após colocar o corpo do maestro para ser cremado, amarrado em um mastro no meio da rua, o Hulk inicia um discurso. Ele começa dizendo o quanto o maestro foi bom com eles, e por isso irá viver para sempre na memória de todos. Mas agora é tempo de mudanças, e ele deve liderá-los para um futuro melhor. Mas antes que o Hulk pudesse prosseguir, um homem pergunta por que ele? Por que o maestro iria querer que justamente ele controlasse Distopia? Por que não ter uma eleição? Diz o corajoso cidadão. E vendo tudo de seu esconderijo, Rick sabe que isso não vai acabar bem, e manda a sua neta buscar o restante do grupo que está lá em cima. Outros se juntam a ele, defendendo sua ideia, pedindo o direito de votarem para um novo governador.
Mas o Hulk pergunta se com o maestro foi assim também. E a resposta de um deles é que era outros tempos. Cansado daquela conversa, o Hulk parte para a ação e manda seus cães de guerra atacar o pequeno grupo que se mostrou contrário ao que ele pensa, típico de um ditador. O desespero toma conta das pessoas ao serem perseguidas pelas feras mecânicas, e tudo só piora quando uma delas pega um homem pela boca. Mas antes que o pior pudesse acontecer, um poderoso raio perfura a couraça do cão, como se fosse de papel, o que deixa o Hulk assustado. É Dacord quem disparou a arma, que, de acordo com Rick Jones, foi construída no passado pelo mutante inventor conhecido como Forge. Ela foi projetada especialmente para matar o Hulk, que já percebeu seu imenso poder e não se deixa acertar por ela. Mas uma coisa é uma arma como essa na mão de pessoas poderosas, e outra é na mão de pessoas comuns. Com apenas um soco, o Hulk acerta o chão, causando um forte abalo que, por consequência, faz Dacord largar a arma. O pior é que ele se lembrou da mulher. Ele a viu no esconderijo de Rick Jones e julga que foi seu velho amigo que a enviou para matá-lo. Mas a única voz que o Hulk não esperava ouvir acaba de chamar por seu nome. Com o corpo coberto de chamas, o maestro ainda vive. E ele sabe que foi o Hulk quem fez isso com ele. O Verdão olha assustado e ainda não acredita no que vê. O filho de Zeus confirma que a mulher que Banner trouxe para seu palácio o matou. Mas seu tio, Hades, aquele que impede que os mortos voltem à vida, o fez um favor, permitindo que ele pudesse pelo menos se vingar de seu covarde assassino. Enquanto falava, o semideus acerta o Hulk com um gancho de direita. O Hulk é arremessado para longe e cai todo desconcertado. Já o maestro promete que agora ele irá pagar pelo que fez. Mas antes o deus em chamas precisa se livrar de alguns cães de guerra, que o Verdão insiste inutilmente em usar contra ele. O que só faz o maestro acreditar o quanto o Hulk é covarde por não enfrentá-lo pessoalmente. O Hulk avança com uma velocidade incrível e segura a cabeça flamejante do Leão do Olimpo. E depois ele esfrega seu corpo no chão. Será que agora veremos uma reação à altura do Verdão? Parece que não. Mesmo nessa condição, o maestro tira a enorme mão de seu rosto e usa os pés para jogar seu inimigo para o alto. E agora ele diz que o Hulk irá saber porque ele é conhecido como o Príncipe do Poder. Mas, se uma arma é capaz de matar o Hulk, ela tem o mesmo efeito no maestro também. O raio passa por seu corpo que começa a se desintegrar. Mas quem seria esse benfeitor do Verdão? Por enquanto, o que o Hulk tem certeza é que dessa vez o maestro não volta, e então ele fica sabendo quem é seu novo aliado. É o ministro. Ele diz que nunca gostou do Hércules. Ele faz reverência mostrando respeito para com o Hulk e entrega a ele a única arma capaz de matá-lo, com um único disparo. Apontando a arma para as pessoas, ele pergunta se mais alguém vai se opor à sua vontade. Depois, ele berra para que todos possam ouvir que o próximo a ser eliminado é Rick Jones. E é o que ele faz. Como já conhecia onde era o lugar, o Hulk não demorou a chegar ao abrigo subterrâneo de Rick e seu grupo. Ele só não imaginou que seu velho amigo pensasse mais rápido que ele. Por um monitor, Rick faz contato com o Verdão. Ele diz que não viu outra saída a não ser fugir da loucura que ele começou. Mas o Hulk não enxerga seus atos como loucura. Ele só vê o mundo como realmente ele é. Um deserto tóxico deixado pelos humanos. Rick lembra que ele costumava ser um desses humanos, mas o Verdão diz que ele costumava ser, mas que agora ele se tornou muito mais. E em sua opinião, Rick também deveria ser assim, até porque ele já foi um Hulk, já foi até o Bomba-A. Isso o credenciava a ficar acima das preocupações mesquinhas da humanidade. Ele poderia
até ser o próprio Hulk. Mas Rick chama sua atenção e pergunta se ele prestou atenção no que disse, porque o filho se torna o pai, e não importa como ele tenha começado, a verdade é que, em algum momento, o Hulk se transformou em seu pai. Rick garante que a pessoa que fala com ele não é mais Bruce Banner, e sim Brian Banner, o miserável abusador que transformou seu filho na sombra do homem que ele se tornou. O Hulk não aceita ouvir tal verdade e o manda a calar a boca. E Rick parece triste pelo que vem a seguir, e então se despede de seu mais antigo amigo. O esconderijo no subterrâneo explode com o Hulk dentro, o que foi sentido até do lado de fora, derrubando o ministro. Mas Rick não poderia usar algo tão destrutivo ou acabaria com toda a distopia, o que se confirma com o Verdão saindo do enorme buraco que se formou. O ministro se mostra preocupado e pergunta se o velho amigo do Hulk tentou tirar sua vida. Ele confirma que sim, mas avisa que não é a primeira vez que passa por isso. Em seguida ele pergunta se as pessoas estão bem, e o ministro já começa a fazer seu papel, perguntando se ele deseja ir para seu castelo. Ele também quer saber se deve chamá-lo de Banner ou de Hulk. Na verdade, ele já superou todos esses nomes, responde nosso protagonista. Agora, ele prefere ser chamado de Maestro, e isso é apenas o início. E aí, galera, qual a opinião de vocês com esse primeiro arco de histórias do Maestro? Eu disse o primeiro arco porque logo vou trazer o segundo, chamado Guerra e Pax, onde o nosso Golias Esmeralda vai querer aumentar seu domínio para todo o planeta. Só que ele não é o único imortal que ainda caminha sobre a Terra, e vai ter que enfrentar um dos seres mais poderosos da Marvel. Já vai deixando aquele like mortal e se inscrevam no canal. Se não viu os outros vídeos, a playlist vai estar na descrição e também está aparecendo no lado direito da sua tela. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!